E aí, meu povo, estamos de volta aí com mais uma live astrológica. Hoje é quarta-feira, 13 de setembro, e o nosso papo hoje é sobre transição astrológica. Como que é mudar o rumo do seu aprendizado astrológico, da astrologia moderna para a astrologia tradicional? Para esse papo, quem vai trocar uma ideia aí comigo é a Grazi Teixeira do Alfabeto das Estrelas. Deixa eu já puxar ela aqui. Boa noite a todo mundo que está chegando aí. Grazi Teixeira chegando aí do Alfabeto das Estrelas. Cadê você, Grazi? Oi. E aí, Grazi? Oi, Boa Paulo. noite. Tá ouvindo? Tá tudo bem com o meu áudio? Seu áudio está perfeito. Tá, Me escuta bem por aí? beleza. Bora. Bom, vamos lá. Pessoal, essa é a Grazi Teixeira. Grazi, eu vou pedir para você se apresentar. Fala um pouquinho. Gente, a Grazi é astróloga e a gente tem uma história em comum, mas eu vou deixar ela se apresentar antes da gente começar nosso papo. Tá, vamos lá. Bom, sou aqui do Alfabeto das Estrelas, né? Então, todo mundo tá aqui, seja muito bem-vindo, né? As pessoas que já estudaram também comigo, aos amigos, aos colegas, né? Então, primeiro agradecer também o convite, né, Paulo? Né? Vai ter aí a tarefa hercúlea de reduzir 2 anos de bate-papo em uma live. Mas enfim, e aí eu estou na astrologia desde 2007, né? Comecei, claro, pela moderna, como a grande maioria, né? Porque é o padrão, é o sistema hoje mais vigente, mais conhecido, né? Então, quando a gente está pensando de fora da astrologia, a gente acaba entrando e a probabilidade de a gente entrar, aprender astrologia é pela moderna. Então, passei por uma série de formações aqui em Florianópolis, eu só estou morando aqui em Florianópolis, né? Passei pela Lídia Weiner, que não está mais conosco hoje em dia. Você está radicado em Florianópolis, Florianópolis. Grazi, mas você é de onde? Eu sou de São José dos Campos, em São Paulo. Ah, Aí Grazi pertinho de é você. paulista. E aí eu vim para cá em 2007, né, Paulo? Então, e aí foi quando eu comecei a estudar com astrologia. E aí depois fiz algumas outras formações também com Márcia Matos, né, Carlos Holanda. Tenho amiga do Sul também, uma grande amiga, a Lúcia Torres. Enfim, são várias fontes de referências assim astrológicas, um pouco da minha caminhada astrológica, né? Até que em 2017 através de um grupo de amigas aqui, eu acabei compartilhando esse conhecimento, né, básico da astrologia pelo Alfabeto das Estrelas, né? Então, esse é um pouco da minha caminhada astrológica, né? Até a gente chegar nesse momento que a gente vai falar nessa live hoje, né? E Pois aqui eu é, estou gente. fazendo também antropologia, né? Então, eu sou estudante de graduação aqui no curso de antropologia na UFSC. Então, estou no meio dessa caminhada também de uma outra formação, né? Então, para quem conhece um pouquinho de astrologia, minha casa 9 está em reformas. Adorei. Ótima metáfora para a gente começar nosso papo. Ai, a Patrícia Lotte, tá aí, a Lotte Uma boa Astrologia, noite aí, querida. Patrícia, do Lote Astrologia, nossa querida amiga aí de Portugal, Maurício Azevedo, Cisma, todo mundo que está chegando aí, boa noite. E Grazi, já né, introduzindo aí o papo, né? Você lembrou bem, né? Essa live é fruto de 2 anos de muita reflexão, né? Porque a gente teve aí, de fato, uma caminhada parecida, né? Eu não comecei em 2007, eu comecei um pouquinho depois, quase uma década depois, estudar astrologia, mas comecei também pela astrologia moderna, né? Que é, de fato, eu acho que é o default, né? Quando você quer começar a estudar astrologia, você dá um Google e você começa a encontrar escolas de astrologia moderna, né? Que eu acho que é o padrão do que a gente tem, né? No nosso mercado. E eu e a Grazi, a gente tem esse ponto em comum, né? A gente estava astrólogo moderno e em um determinado momento teve um ponto de virada no nosso aprendizado, que é quando a gente encontra a astrologia tradicional, que é uma outra abordagem, é um outro sistema, e é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né, Grazi? É isso aí, é isso aí. Esse default é interessante, né? Porque também esse bate-papo nosso aqui, Paulo, eu estava pensando, né? Quando você vai entrar num sistema, tu tem um sistema e tu vai
entrar num outro sistema, seja ele qual for, de aprendizagem. A gente está falando de astrologia aqui, mas a gente poderia extrapolar isso para qualquer outra coisa na nossa vida, né? Quando tu vai aprender uma língua, tu vai aprender uma outra cultura, tu vai vir a outro país, tu vai conhecer um outro grupo, tu vai experimentar uma coisa nova. É como tu entrar... Então, tem a Védica, e quem estuda a Védica depois vai estudar a tradicional, ou tá na moderna, e de Esotérica. repente tem a esotérica. Então, tem vários sistemas de astrologia. O que a gente está falando aqui é que o que a gente queria compartilhar é essa experiência que a gente teve da específica da moderna para a tradicional, mas isso poderia ser para todo mundo que estiver aqui, né? Vale para todas essas outras também, né? Ou seja, todas Exato. essas outras jornadas, né? No nosso caso, é uma migração aí da astrologia moderna para a tradicional, mas poderia ser da moderna para a védica, para a kármica, para a esotérica. Vice-versa, Vice-versa. Lembrando que essas lives, elas são opinativas e elas são muito baseadas na minha realidade, na realidade dos meus convidados, dos meus amigos astrólogos que eu chamo para conversar, né? Então, a gente vai estar aí dividindo um pouco dessa vivência aí dentro da astrologia, primeiramente na moderna e atualmente na tradicional. Grazi, fala um pouquinho, na verdade, esse teu estudo, né? Você está se graduando também, né, em antropologia. Você consegue trazer um pouco de antropologia para a astrologia que você pratica? Você mistura essas disciplinas? Como que um campo influencia no outro aí na sua vida? Sim, boa pergunta, Paulo, porque, assim, a antropologia é sistema de casa nove, né? É a área das faculdades, das universidades, o sistema de crença, a maneira de ver o mundo. A gente está falando desse assunto. Então, é óbvio que quando você passa por um processo como uma graduação que é longa em antropologia, que é uma ciência que lida com diferença, com contraste, né? Com essa borda, né? Com essas fronteiras, é natural que eu passe a refletir sobre o processo até da astrologia, né? Ou seja, eu tenho reflexões antropológicas sobre a astrologia, mas é muito legal também você ter me feito essa pergunta, porque, na verdade, a astrologia não é meu objeto de estudo nesse momento. Eu ainda pretendo fazer algo nesse sentido. Então, assim, o que a gente vai fazer aqui é um bate-papo, mas, claro, as reflexões que eu tenho, aspirações que eu tenho, vão passar por uma lente antropológica. E eu falo, nossa, olha que viagem isso daqui, né? Então, assim, vários momentos que a gente está num curso, por exemplo, de astrologia na nossa turma, eu falo, olha que viagem o nosso pensamento, isso aqui já estou né? Já estou pensando na nossa teoria antropológica, né? Olha o que a gente está fazendo, o Will Preacher, os oráculos, enfim. Então, tem isso, mas é bom deixar claro que não tudo que eu falar aqui não é uma coisa objeto do meu trabalho como pesquisadora nesse momento, é puramente uma vivência pessoal, né? O que também não abre a possibilidade de eu pensar sobre e usar também reflexões, por exemplo, como o caso dessa de você ter que experimentar, a gente passar pela experiência de fazer um processo novo de formação, porque é muito parecido com como a antropologia lida com as diferenças. Por exemplo, a experiência antropológica de você... A gente fazer um mini exercício aqui, por exemplo, né? A gente poderia fazer, qualquer pessoa que está passando por um processo de mudança, né? Pode ser de carreira, pode ser de cultura, pode ser de local, pode ser de conhecimento, pode ser de língua, pode ser de astrologia, qualquer coisa, né? A gente faz um processo de mudança e que a gente precisa, de alguma maneira, a gente é obrigado ou a gente é colocado num lugar de ter que sair de um lugar assim de eu sei e passar por um novo aprendizado. Né? E essa é uma experiência que é como se a gente estivesse entrando na toca do coelho da Alice do País das Maravilhas. E aí, quando você entra do lado de lá, parece tudo exótico, tudo diferente, não é? Aí Ótima metáfora. Não é? Tu olha lá e fala assim, nossa, que negócio maior, menor. E o tempo todo tu é desafiada naquilo que tu já sabe. Então, é um pouco dessa experiência que eu acho que eu gostaria de um pouquinho... É um pouco dessas viagens que eu tenho, né? Então, de lidar, isso é um trabalho antropológico, né? De a gente lidar o tempo todo com as diferenças e por que a gente fica o tempo todo
a gente pode cair naquela situação de falar assim, ah, mas aqui está faltando tal coisa, porque está faltando, porque você está indo com o teu modelo de pensamento, sem abandonar o seu modelo de pensamento. Quando tu olha uma coisa diferente, tu vai falar assim, ah, falta isso, falta aquilo outro. E, né? Então, nesse sentido, a antropologia me ajuda a pensar assim, não, peraí, se eu vou aprender algo novo, no mínimo a gente tem que ter uma abertura interna, né? Uma disponibilidade, você abrir um espaço novo, suspender suas categorias de pensamento por alguns momentos, para que você possa entender aquele novo sistema como um inteiro, como um completo por dentro de si mesmo. É como se você pudesse usar, olhasse para o seu mapa e entrasse junto contigo no teu mapa, agora nessa tela, mergulhasse, entrasse no seu mapa da tua casa 1, tô ali contigo. Como é que o Paulo faz a casa 6 dele, como é que ele ganha dinheiro, como é que ele pensa. Eu vou enxergar o mundo através da lente do Paulo. Eu não posso depois chegar e falar assim, ah, o Paulo não tem cabelo comprido. Tá faltando cabelo do Paulo. Porque eu tô olhando com o meu olho ainda, com as minhas lentes. Então, é um pouco desse exercício antropológico que ajuda a gente a pensar esses momentos que a gente faz transição na vida de um lugar para o outro. Excelente, né? É um pouco disso. E Grazi, já falando então do nosso começo na astrologia, né? Porque eu acho que antes da gente falar da transição, a gente tem que falar primeiro do nosso começo, né? Então, lembrando de quando a gente começou a estudar astrologia, né? Quando a gente estava engatinhando na astrologia. O que a gente descobre, assim, quando a gente começa a estudar a astrologia, no caso a moderna, né? O que você lembra, assim, que te chamava a atenção, que te chamou a atenção nas suas primeiras aulas, assim, de astrologia? Da moderna, tu diz? Na moderna, no começo. Ah, é tudo novo. Tu está aprendendo é quase uma linguagem. Se eu vou usar uma expressão que eu acho muito bonitinha dos nossos colegas portugueses, que eu aprendi, que eu nunca tinha ouvido, que é muito giro, né? A astrologia é muito giro. Porque é como se tu aprendesse uma outra língua, então tudo é um encantamento, né? Eu acho que a astrologia, ela traz um pouco disso. Essas outras linguagens, elas trazem um pouco de encantamento, né? Pensando assim, aquela pessoa que está começando, como a gente falou, qualquer pessoa que vai começar um aprendizado em astrologia, ela vai, provavelmente, a probabilidade é chegar no padrão, que é o que tem, em termos de oferta, né? É o que tem mais astrologia moderna. Então, ainda assim, tu chega lá e tu fala, nossa, signo, planeta, casa. Então, assim, é uma delícia, né? Tu aprende a ver o mundo e a qualificar o mundo e a classificar o mundo com uma outra lente, né? Então, é um outro sistema que você olha. E isso é astrologia em qualquer um dos sistemas. A védica, a moderna, qualquer que seja ela. Porque é um outro tipo de linguagem. Que daí, colocando um pouquinho de antropologia, que é um tema talvez que eu penso em estudar depois, que é um pouco desse pensamento em estado selvagem, que o Levi-Strauss fala, né? Para quem não conhece, porque é um antropólogo bem conhecido, que é esse pensamento que não foi domesticado pela ciência moderna. Então, a gente está falando do mundo do sensível, da hora que o sol levanta, a gente está ligado às plantas, ao movimento dos celestes, à terra, a gente está em conexão, né? Para quem conhece um pouquinho a astrologia tradicional, a gente já sabe, a gente está na esfera sublunar, a gente tá na Terra, a gente sofre, né, os mesmos processos que todos os outros seres aqui. Então, eu acho que o pensamento astrológico e o encantamento que todo mundo pode ter com a astrologia é passar um pouco por esse mundo um pouco mais encantado, né? Encantado nesse sentido, tem mais vida, né? Eu lembro no começo, quando eu comecei assim, a estudar, uma das coisas que mais me marcou assim, foi justamente você passar daquela arrebentação da cultura de signos e começar a entender que de fato a astrologia não são só signos, né? Sim. E que de fato existem regras que dão origem a esses signos e que você tem planetas que regem esses signos e que na verdade o signo ele não é o agente, mas ele é a roupa do agente, né? Então a gente começa a entender essas nuances e é aquele momento que a cabeça já quase explode, né? Porque é um mundo de informações, a gente vem com um HD vazio, né? Talvez com algumas figurinhas de signos ali, alguns conceitos e algumas decorebas populares, né? E aí a gente começa a ordenar e entender um pouco
o básico do zodíaco, o básico né, da movimentação planetária. Eu acho que as magnitudes de planetas, velocidades, a simbologia também, né? Eu acho que tem esse... quando tu olha para o Sol e tu olha para a Lua depois, ou tu vê um Marte, tu vê uma Vênus no céu, é diferente para quem já conhece a astrologia. E antes tu via um brilhozinho, agora tu fala assim, nossa, Marte está ali, né? Não tem Olha uma como o coisa Vênus assim, está parece que... brilhante hoje, né? Agora é matutina. Não tem esse encantamento do céu de novo? Eu acho que é isso que é bonito também. Eu acho que isso que encanta na astrologia também, né? Tu tem ao mesmo tempo, né, aquilo acontecendo. Nossa, então tá ali, tá ali. É muito bonito, né? Eu acho que passa um pouco dessa beleza. Eu acho que a astrologia tem arte, né? Tem uma coisa gostosa de aprender astrologia, né? Pois é, e também tem aquele momento, eu lembro também que é aquele momento de empolgação, que pelo menos aconteceu comigo, assim, né? Eu já vi outras pessoas também que começaram a estudar, assim, recentemente astrologia, que tem aquele ímpeto de querer falar de astrologia para todo mundo e querer... Ah, Cara, deixa eu ver se sabe assim? E é muito... A pessoa quer, de alguma forma, colocar aquelas primeiras visões em prática e, às vezes, até sem saber fazer uma delineação, saber interpretar, né? Mas já tem aquele impulso de cada informação que você recebe já é um tijolinho a mais que você vai colocando e você começa a querer mostrar, eu pelo menos, né? Eu falo você assim, mas eu pelo menos queria mostrar astrologia para todo mundo e queria falar de astrologia para todo mundo, vai enfim, espalhar a voz de Jesus pelo mundo, meu filho, né? É tipo tipo isso. quase isso. Você fala, nossa, deixa eu te mostrar o que eu conheço, né? Mas eu acho que Exato. tem isso, sim. Eu acho que tem um pouco disso, né? Eu acho que tudo aquilo que a gente se encanta quando a gente está aprendendo alguma coisa, seja astrologia, seja qualquer outra coisa, é tão maravilhoso para a gente que a gente quer compartilhar, né? Então, eu acho que tem um pouco disso também, né? E aí você começa a... Tudo parece que tu olha, tu vê uma coisa dura, tu fala é Saturno, né? Não é? Ah, isso aí que você está vivendo aí é uma coisa de, nossa, isso é Marte, né? Já começa a dar os pitacos. Você começa a ver a vida através dessa lente, né? Simbólica também, né? Assim, é muito engraçado. É muito E eu acho que gostoso. tem também uma coisa de você começar a entender o seu mapa, né? Porque é inevitável. Sim. O aluno que vai estudar astrologia, que rompeu a barreira dos signos, que se libertou da cultura de signos, ele vai querer olhar o mapa dele. Tudo que ele está aprendendo ali é inevitável que a pessoa não olhe, né? E acho que tem linhas que não estimulam isso, tem linhas que estimulam, mas eu acho que a autodescoberta da pessoa, no primeiro momento também, acho que é uma coisa que deixa a gente doido, né? De saber, nossa, eu tenho esse padrão de relacionamento, caramba, eu tenho esse padrão de raciocínio, de reação emocional, né? Eu acho que essas descobertas, conforme a gente vai entrando em contato com elas, a gente também sente uma vontade de dividir isso com outras pessoas, né? Sim, sim. É porque a astrologia ela é um grande sistema, como eu falei, né? Aí já entra uma visão, é o pensamento antropológico meio que entra na conversa junto, né? Eu falei para o Paulo que eu não consigo muito mais separar, não consigo mais tirar essa lente, então eu vou pensar nisso, né? A astrologia é um sistema, é um grande sistema de classificação, né? Assim como todas as culturas, a gente está inserido numa cultura e tu tem uma maneira de classificar o mundo, de categorizar, de dar significado, de produzir significado, né? E o mapa astrológico, ele faz, e a astrologia faz isso. Quer dizer, você pode olhar para qualquer coisa a partir de determinado mapa, tirar o mapa, né? Extrair as informações de um mapa e você vai conseguir ver através da astrologia um sistema, né? Vai te dar alguma explicação. E isso é uma busca do ser humano de ter outros tipos de explicação que não só aquela, por exemplo, por que eu fui demitido agora? A gente sabe, a empresa está numa reestruturação, foi comprada por não sei o que lá, mas por que eu que fui demitida não meu colega? Porque agora, nesse momento da minha vida, eu passei por isso. Então, essas explicações de causas, que não aquelas óbvias, por que a gente tropeçou, ou por que bateram no meu carro, esse tipo de coisa, assim, é até interessante que tem uma obra, né, antropológica que fala muito sobre isso, né? Essa coisa da bruxaria, que é traduzido como bruxaria, mas nada mais é do que essa necessidade humana de você conseguir
explicação, significado. Né? E é isso que a astrologia oferece, porque tem outras formas, tem N formas, a astrologia é uma delas. E quando tu começa a olhar ali, tu fala, nossa, olha que legal, mas naquele momento estava passando Marte. Tá? Então, ele satisfaz, a astrologia satisfaz essa necessidade humana de conseguir explicações, de produzir significados, de dar entendimento, né? Então isso é muito legal. Isso é uma necessidade humana, né? Ter respostas, saber os porquês, né? Saber o futuro, né? Não é? Eu quero saber, faço ou não faço? Quantas pessoas? A maioria dos astrólogos que vão assistir essa live, que ou estudante e tal, as pessoas vêm procurar a gente porque elas querem saber se elas estão tomando a decisão correta. Tô indo para o caminho certo? Está alinhado com esses astros? Quer dizer, né? Tu quer algum parâmetro, porque tu tem ali o teu racional, tu tem a tua vida comum, mas quando tu olha para a astrologia, tu vai falar assim, tá alinhado ali as coisas? Então, né? O céu tá ali brilhando para mim, é por aqui que eu tenho que ir, né? Então, assim, é uma maneira de você buscar um conhecimento para te satisfazer, né? Em algum momento, e te produzir algum tipo de sentido, né? De significado, de entendimento, né? Um pouco disso, assim. Ó, a Eunice está falando aqui. Oi, Eunice, boa noite, querida Eunice. Aí foi foi a minha primeira live aí dessa série. Com certeza, Eunice. Com certeza. Beijão. A astrologia também é ferramenta de controle, de certa forma. Porque tu quer... Não sei se é controle. Aí seria uma live. Ô, Eunice, a gente vai bater papo, né? Já puxa uma cadeira, já sei, né? Enfim, mas é isso, né? Eu acho que é legal discutir essas coisas. Será que é uma ferramenta de controle? A gente quer saber se está no controle ou que a gente quer saber se está no fluxo, né? Então, um pouco disso, né? Eu acho que a maioria das pessoas que vem procurar, assim, me dá dúvida, assim, mas tô no fluxo? Eu tô na direção totalmente oposta de onde eu deveria estar. Às vezes, não é nem assim a pessoa ter o controle absoluto, mas ela quer saber se ela tá no flow, né? Se ela tá indo para o lugar que deveria ir. Ela quer uma bússola, né? E se a gente bússola. pensar, o mapa não chama mapa à toa. Ele te dá de fato, ele pode de fato te dar uma direção, te dar uma direção não só do presente, da sua natureza, como do que vem pela frente, de como você pode se preparar para o que vem pela frente com as ferramentas que você tem, com as deficiências e os superpoderes aí que você tem, né? Então, eu acho que de fato, o homem está aí há mais de 6.000 anos, né? Lapidando esse sistema aí, observando o céu e vendo como que ele pode tomar as melhores decisões aí, né? Baseado nessa correlação. É uma descoberta incrível, né, Paulo? Começa a olhar teu mapa e fala, nossa, que negócio legal, não é? Pois é, assim, quanto mais você vai tirando camadas do mapa, você consegue ver mais e mais coisas, e é realmente impressionante, né? Que você fala, caramba, né? Às vezes nuances, assim, né? Enfim. Mas é uma grande viagem, né, Paulo? É uma grande viagem. Com várias paradas. E eu queria, ainda falando do começo, né, do aprendizado na astrologia moderna antes da transição, queria falar um pouco contigo, Grazi, de como do que a gente encontra em termos assim, de disciplinas dentro da astrologia moderna quando a gente entra por essa porta, né? Porque a gente tem a mecânica celeste, a gente tem os significadores básicos aí do zodíaco, né? E a gente tem também outros componentes que completam aí a astrologia moderna, né? Não, Paulo, deixa eu te falar uma coisa. Se puder repetir a pergunta no comecinho, porque eu tô aqui com o alarme aqui, que vai ficar o tempo todo, assim, ele vai entrar, eu vou puxar para cima. Então, eu perdi o comecinho da tua pergunta. Vamos ver se eu lembro também, porque eu tenho memória de Nemo. Mas, enfim... Não, eu estava querendo levantar contigo, porque assim, quando a gente começa a estudar astrologia, a gente vai aprendendo, né? A gente aprende mecânica celeste, a gente aprende os movimentos primários dos planetas, os significados dos planetas, regências, casas, signos, mas também entram outros componentes depois nesse processo de aprendizado que tornam a coisa um pouquinho mais complexa, né? E aí eu queria entender como foi para você, porque eu, por exemplo, já dividindo um pouco do que aconteceu na minha caminhada, né?
Eu sou um apaixonado por astrologia desde que eu comecei a estudar astrologia, né? Então, assim, quando eu entrei na Moderna, eu estava tão apaixonado quanto eu estou apaixonado agora pela astrologia. Mas teve alguns momentos dessa paixão que foram meio difíceis, assim, de entender, né? No caso, trazendo, não, tirando a metáfora da paixão, mas falando agora realmente do aprendizado astrológico, teve no meu caso algumas zonas que foram difíceis de assimilar ou de linkar ou encontrar um link mais claro com a astrologia, né? No meu caso, foi no tocante à psicologia, né? Assim, a pontos que entram conhecimentos de psicologia e alguns sincretismos, algumas correlações que já não são astrologia, são outros componentes. Uhum. E aí, para mim, esse foi um ponto que já me alertou, que eu fiquei meio assim, falei, caramba, né, cara, putz, eu acho psicologia uma coisa legal pra caramba, já fiz terapia, acho que todo mundo devia fazer terapia, uma coisa maravilhosa. Mas eu não quis estudar psicologia, né? Eu acho que assim, na minha concepção, são cadeiras distintas e tal. E quando eu vi que parte do que eu estava aprendendo dependia de um componente psicológico ou de uma base psicológica, foi para mim o ponto que eu comecei a perder um pouco, a paixão começou a esfriar um pouco, porque eu estava querendo me aprofundar ainda mais em significados, em técnicas, e principalmente entender de onde essas coisas vêm, né? Porque eu acho que isso até um reflexo do mundo moderno, né? As coisas são muito expressas, são muito remixadas, é tudo para ontem, é tudo muito muito rápido, e nessas, às vezes, a gente perde um pouco a referência de onde as coisas começam, né? Então, eu ouvia durante muito tempo, não, isso menções sobre os fundamentos históricos. Não, isso é coisa dos antigos, não, porque os antigos tal. Mas esses antigos, assim, eu sabia do Ptolomeu e, sei lá, não sabia de outros grandes nomes, porque eu acho que é isso, dentro dessa vertente, inicialmente, acho que tem coisas que são privilegiadas em detrimento de outras, né? E no meu caso, eu estava querendo me aprofundar mais nas bases históricas da astrologia, né? E também nas técnicas, assim, entender um pouco mais do que a gente pode fazer com o mapa, que hoje a gente sabe que não é pouca coisa, né? Então, para mim, esse foi acho que um ponto sensível, assim, que foi quando eu comecei a olhar para os lados e falar, peraí, será que tem outras astrologias aí? Tipo, sabe, eu comecei a dar comecei a falar, como que é a kármica? E como que é a esotérica? E, enfim, né? Foi assim que, na verdade, eu acabei indo para a tradicional depois. Mas antes de falar da tradicional, eu queria saber como é que foi para você. Se você também teve essa percepção como que eu vou dizer assim, da gente ter que assimilar outros componentes não astrológicos para concluir um aprendizado astrológico. Eu acho que você tocou em dois pontos bastante importantes aí, Paulo. Primeiro que é o próprio método, né, de como se ensina a astrologia moderna, que foi o que a gente aprendeu primeiro, né, que a gente ainda está aprendendo, né, estamos aí na reta final, né, Paulo, da tradicional. Então, dá para a gente agora fazer um comparativo do método, da forma, do que se ensina, do porquê das coisas, da onde vem. Então, eu acho que tudo isso aí que tu falou, eu vou destacar um pouquinho essa questão do método de ensino, né? Do como que você associa. Então, por exemplo, um exemplo básico do alfabeto astrológico de associar signo, planeta, casa. Depois isso dá uma confusão na cabeça da gente, porque depois quando você vai pegar um aluno para falar para ele do ascendente, mas que não é mais Áries, ou seja, alfabeto astrológico, né? Associar signo, casa 1, Áries e Marte, por exemplo. Depois, eu acho que é importante a gente explicar para quem está assistindo aqui e não é da astrologia o que é esse alfabeto astrológico. Isso, é isso, né? que eu ia falar, que é essa então, correspondência de signo, planeta, casa, né? Então você faz essa associação para facilitar, de certa maneira, o entendimento. Mas depois, lá na frente, eu via que isso dava uma confusão, porque daí tu
associou a casa 1 com Marte, com Áries, depois quando tu vai fazer um ascendente Libra, tu não consegue pensar de desassociar. É mais difícil tu desassociar o Marte e o Áries, por exemplo. Então, assim, tudo isso que tu estava falando antes, eu vejo que é um pouco do método do ensino mesmo, né? Tu tocou num ponto importante, que são os autores do passado, que daí abre uma janela para uma outra discussão, que é tudo que é antigo é pior e tudo que é moderno é melhor, que isso entra numa outra discussão, que também é uma discussão antropológica, vamos dizer assim, né? Essa linha evolutiva da crença dos modernos, que é a nossa época de hoje, né? De achar que o progresso infinito, e toda essa confusão aí está dentro um pouco dessa maneira de ver, ou seja, né? A gente usa um conhecimento milenar, mas a gente não lê os antigos porque eles são ultrapassados. Pois é. Assim, né? Parece um pouco incoerente, né? Porque a gente tem um ponto delicado aí, né? A gente tá Sim, falando... mas não ia abrir essa janela agora, não. Só ia Opa, concluir o então raciocínio. fecha o vidrinho aí. É só uma brechinha que abre para uma outra janelona de discussão aí, esse assunto de por que a gente acha que uma astrologia tradicional ficou no passado, é antiga, né, ultrapassada, porque a gente vive no mundo da modernidade onde é valorizado, por exemplo, a juventude. A gente vive. As pessoas têm que estar jovem o tempo todo. Tá aí, né? O etarismo, uma série de coisas. Então, a gente tende a pensar dessa maneira. E a astrologia não vai ser diferente. Então, quando a gente vem com essa lente, né? A gente já vai traduzir isso. Ah, mas isso aí é coisa lá do passado. Isso aí é lá do... Não vale mais esse Então, a modernidade em detrimento do tradicional. Isso é uma grande discussão, não só astrológica, mas da contemporaneidade. sim. Né? Aonde a gente leva com as coisas. Mas daí tu tocou num ponto dos outros elementos que tem dentro da astrologia moderna, que para você tu sentir um obstáculo, e que é justamente você ter que usar outras explicações para fora da astrologia para você conseguir compreender o sistema. Então, por exemplo, tu deu o exemplo da psicologia. E aqui, ninguém está falando mal da psicologia, muito pelo contrário. Né? E nem de astrólogos que são aí maravilhosos, que têm a vertente, né, de astrologia psicológica. Exatamente, que fique bem claro. O que a gente está falando do que a gente encontrou de diferente. Eu não sou psicóloga e não tinha nenhuma formação. Paulo, é uma coisa que o meu alarme. E isso também foi um ponto-chave para mim, Paulo, porque o que aconteceu no meu processo? Quando eu estava lá, 1000 anos estudando, aí tu vai pegar todos os livros, tu vai ler todas as explicações com o viés. Tu vai ter, eu tive que ir atrás de Freud, de Jung. Não que a gente... E não se trata de preguiça para aprender. Você não estava fazendo uma outra graduação. Né? Mas acho que tem, exato. Né? Mas não é nisso. Mas eu vi que, para mim, para eu evoluir e chegar naquele nível de compreensão daquele tipo de raciocínio, que é a maneira de se entender e dar explicação para a astrologia, eu precisava de outras coisas, de outras disciplinas, que não dentro da própria astrologia. E essa é a grande diferença, assim, para mim, que eu senti de imediato, essa atração pela... Quando eu cheguei na moderna, na tradicional, que eu não sabia exatamente que... Né? Mas quando eu cheguei, eu falei assim, nossa, cara, agora eu consigo dar a explicação usando o próprio planeta. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Exato. Isso é um processo libertador, porque uma vez que tu coloca uma outra disciplina, que é uma disciplina... Para você ser psicanalista, isso que ter o estofo de Liz Greene, por exemplo, para poder dar aquelas explicações maravilhosas que a gente baba, cara, é muito chão. Estava muito longe da minha realidade. E não era, eu não queria estudar psicologia para fazer astrologia. Então, quando vira um impedimento para tu avançar, eu já comecei a ficar desconfortável. Falei, cara, alguma coisa que... Aí eu vou ter que explicar... Aí você vê a maioria das pessoas estudando Jung, um monte de coisas para você poder fazer astrologia moderna. E era isso que foi o meu grande incômodo nesse sentido. Para mim, eu confesso que também foi um ponto sensível, porque eu me imaginava atendendo um psicólogo que está procurando uma leitura de mapa natal, de revolução, e aí eu vou lá com
sei lá, minhas poucas semanas de contato que eu tive com psicologia via astrologia e vou falar pro cara, sei lá, coisas do ego, Do selfie. do selfie, não sei o quê. O que eu acho, aí é uma opinião minha, tá? Isso é uma live opinativa. Eu acho isso um pouco absurdo, porque é você colocar uma outra formação que não tem, assim, que é uma coisa que é apartada da astrologia, que por mais que se pratique junto, mas você colocar isso numa esteira de ensino e replicar para outras pessoas depois multiplicarem isso, eu acho um pouco delicado, porque é isso, você vai acabar soltando um astrólogo recém-formado para atender um terapeuta, às vezes, e o astrólogo recém-formado ele vai falar com as ferramentas que ele tem. É diferente de você fazer uma especialização, de repente, em astropsicologia, ou ser, de fato, um psicanalista, um psicólogo, enfim, e você ser astrólogo também, como eu conheço, nos dois casos, né? Uhum. Mas o que eu acho que é um ponto em comum também para mim, isso, porque foi um ponto de desencanto, assim, que eu falei, caramba, tipo, porra, sério mesmo que eu vou ter que... que eu vou ter que É que, na aprender verdade, o que eu acho que é buscar, é que daí vira... É que é um ponto delicado isso daí, porque é como se você tivesse dando significados, atribuindo significados a signos, planetas, não por dentro da própria astrologia. Então, tu vai precisar, tu é obrigado a buscar significado em outro lugar. E isso é assim, quando a gente olha e compara com a história da astrologia, isso nunca foi necessário. Então, eu fiquei pensando, não é possível que não tenha uma explicação astrológica sem eu precisar buscar um recurso externo a ela para poder me dar o significado do planeta. E nisso, veja, não significa de evoluir. Lembra do papo do evoluir, de progredir, que a astrologia tem que progredir, tem que avançar? Esse papo entra um pouco nisso. Então, assim, é um pouco essa discussão aí. O meu desconforto interno, e a gente está compartilhando com as pessoas aqui a nossa história, e tem várias outras histórias, outras possibilidades, né, de encontrar, mas eu me achei, assim, com muito pouca ferramenta para poder avançar, indo por esse caminho. Porque eu tive que... Olha, eu comprei vários livros de mitologia, de psicologia, para entender. E hoje eu vejo que isso não é necessário, absolutamente. Quando eu consigo explicar que Saturno é extremamente frio e seco, tá tudo ali. E tu consegue conseguir... E não é isso que a gente vai falar para o cliente, é óbvio. Mas ali tá todo racional por trás, né? Não só isso, mas uma série de outras coisas, distância do Sol e tudo mais. Enfim, então tem uma explicação e um racional astrológico que é por dentro da própria astrologia. Por isso que hoje eu me sinto muito mais próxima da astrologia, estando na tradicional, porque eu consigo fazer a prática usando os próprios componentes da astrologia. Né? Já mudando a chavinha aqui, então, né? Porque eu já ia te perguntar exatamente isso, né? A gente teve esses pontos aí de... para mim foi desencanto, eu não sei a palavra, o adjetivo para você, não quero Eu não colocar... adjetivei não, viu, Paulo? Mas para mim foi uma questão de desencanto e assim... e eu acabei encontrando um bom curso de astrologia tradicional e me encantei justamente porque eu conseguia fazer isso que você acabou de comentar, de buscar o significado de um jeito muito claro, muito intuitivo, assim, muito racional, né? Sem precisar de uma coisa, de um conceito decorado, sabe? As coisas são muito diretas e muito básicas, assim, não tem para onde escapar. Eu queria saber contigo como que foi assim o teu primeiro contato com a astrologia tradicional, o que te brilhou os olhos, qual que foi o primeiro choque assim? Você se lembra desses primeiros passos na tradicional? Foram tantas emoções. Gente, eu falei para você, né? Eu falei, caiu meus butiá do bolso. Caiu os butiá do bolso é a expressão que usa aqui nos supos gaúchos, que tiver aqui me ouvindo, que vai ouvir, minhas amigas, minhas gaúchas. Caiu os butiá do bolso, porque foi um encantamento. Encantamento. Assim, assim, cara, isso aqui tudo. Como é que eu não sabia disso tudo? Então, primeiro, assim,
conceito de esferas celestes. Aquilo ali é maravilhoso, aquilo ali que explica a astrologia de uma profundidade e todo o sistema que depois se desenrola, né? A gente não tem isso. Sim. É uma pena, é tão lindo. A iconografia. Nossa, Exato, né? aqueles manuscritos, gente. Não, vocês têm que conhecer os manuscritos, né? É Pois é. maravilhoso. Eu É lembro que lindo. quando a gente estava aprendendo, né, as dignidades essenciais, né, Putz. a gente teve uma aula, eu e a Grazi, a gente estuda junto, né, inclusive é por isso que a gente está 2 anos aí debatendo essa transição, porque justamente é essa vivência, né, e eu lembro que quando a gente teve uma aula de dignidades essenciais, Não, o nosso professor, aquilo ali. ele trouxe umas iluminuras, sei lá, acho que do século XVI, que estão na Biblioteca da França, e é muito interessante para o estudante de astrologia entender e ver visualmente, em desenhos, como que se pensava a astrologia no século XVI e muito mais atrás, quando Maravilhoso. você começa a A voltar, né? história mesmo da astrologia, né, Paulo? Tu mergulhar ali, tu vê ali todo racional. E assim, para mim, assim, a estética é bela. É tudo muito bonito, é tudo Sim, muito bonito de explicar, é bonito de ver, é bonito em termos de iconografia, de iluminuras. É tudo muito lindo, isso me encantou. Primeira coisa, a esfera celeste. Tu começa a ver as imagens das esferas celestes. E os mapas quadrados, redondos. Tá. para Uma mim doideira, coisa teve um linda. outro ponto que me chamou muita atenção também, foram as pesagens de dignidades, né? Que Sim. a gente estava acostumado a olhar para o planeta só pelo signo, pela casa, e aí já vai para o aspecto. E aí, às vezes, o planeta, ele tá, às vezes, é muito... Pode ser muito traiçoeiro, porque às vezes está olhando para um planeta, ele está aparecendo uma coisa, e se você não pesa direitinho as dignidades dele, as debilidades, a posição que ele está ali no mapa, o aspecto a gente vai ver depois como a quarta ou quinta coisa que a gente vai olhar, porque tem tanta coisa primordial para a gente olhar no É mapa, numa muito análise. detalhado, né, Paulo? É Pois é. muito profundo. É uma quantidade de técnicas absurda que a gente absolutamente nunca ouviu falar. Eu nunca tinha escutado aquele tipo de coisa. Quando tu vai ver, tu fala assim, como é que essa coisa aqui não ensinaram? Então, por exemplo, essa questão das dignidades que tu falou. Antes, com as explicações, o que a gente faz na moderna? A gente faz uma pesagem, tá? E aqui, galera, de novo, tem gente que faz a védica, a gente está falando dessa que foram as que a gente viveu, tá? Então, assim, não é nada pessoal, é tudo impessoal, mas é a nossa experiência. Eu não conseguia, sinceramente, não tem como você. A única coisa que você faz é somar aquela quantidade de fogo, terra, ar e água, a quantidade de planetas. Se você tem mais fogo, tem excesso de fogo, excesso de falta de um, falta de outro elemento. E basicamente, se o planeta está num signo confortável para ele, que seria o signo da casa ou o oposto, é essa dignidade básica. Ou um outro conceito que é diferente, que é as dignidades acidentais. Ou seja, se o Marte está na casa 1, ele está forte. No caso da moderna, da tradicional, ele está na 6. Ele está forte ali. Ou seja, então tem uma maneira diferente de se classificar. Ele é muito mais profunda e muito mais complexo. Quem conhece, cara, a quantidade de cálculos que tem que fazer para atribuir um significado, se o planeta está bom ou não, isso vai determinar a forma que o planeta vai funcionar. E isso eu não tinha como você fazer isso na moderna. Você não consegue chegar nesse nível de profundidade para saber o que o planeta vai fazer quando ele está mal. E não é só se ele está no signo de Áries, por exemplo, Marte ou no Libra. É muito mais coisa além disso, ou se ele está retrógrado ou não. Então, é de uma profundidade você saber se o Marte vai atuar de uma maneira ou de outra, positivamente ou negativamente, ou seja, qualquer que for o planeta, tu vai conseguir ver isso de uma maneira muito mais clara e vai ficar... Você consegue aplicar a técnica. Exato. É O mais Grazi, palpável. sim. Para mim, Pegando, pelo menos. para mim também. Fica Entendeu? mais palpável, sem dúvida. Mas eu não O Grazi, terminei pegando, de responder. Você vai me fazer mais pergunta? Eu não terminei de responder as coisas que eu... Eu tô na outra ainda, na pergunta que tu falou ali, do que eu me encantei, porque eu não terminei a lista. Ou tu vai continuar na lista tua?
Eu tô puxando a cordinha que a gente já tem mais ou menos 15 uns 20 minutinhos minutos. ainda, Grazi. Uai, E a mas tem gente mais coisa aí pra frente? tem, ó, Não. deixa eu falar, rapidinho, o Maurício, ele comentou aqui uma coisa interessante, olha só. Daí vemos que eu falei, deixa eu falar, mas com todo respeito, tá? Eu falei, deixa eu E falar eu aqui, ó. querendo cortar não, a pessoa aqui quer comandar a live. Tá vendo? Mate na casa 1 é isso. Gente, eu e a Grazi, a gente troca cada ideia, é cada áudio de 5 minutos, é cada podcast, cara. Assim, a gente fala muito e, cara, por isso que eu chamei ela aqui, porque são papos excelentes. Mas, Grazi, eu queria pegar o comentário do Maurício, que ele trouxe um ponto Tá, bem interessante que linka com o que você está trazendo. tá. Ele falou, daí vemos que a chave talvez esteja em como a astrologia é ensinada e não qual. Não O, entendi. Desculpa, ficou baixo. o Maurício comentou que daí vemos que a chave talvez esteja em como a astrologia é ensinada e não qual astrologia. Assim, ó, eu vou responder para ele a partir da minha experiência. Eu aprendi com pessoas top. Márcia Matos, Carlos Holanda, eu passei a Companhia dos Aços, Lídia Weiner. Assim, não é, eu acho que está menos nisso que ele falou e mais na própria explicação. Porque se tu pegar nesse aspecto específico de dignidades, para você auferir ali essa tabela de dignidades, a quantidade de coisas que tu tem que olhar na astrologia tradicional comparado com a moderna é tipo como se fosse, tipo, não tem nem comparação. Quantidade de coisa para você atribuir uma qualidade para um planeta. E isso tem uma aplicação prática. Não é porque ela é mais complexa que é melhor. Não é isso. Mas é que ela tem uma utilidade que vai te dar uma certeza do como que aquilo vai funcionar. Então, eu acho que é menos a maneira de ensinar e mais o conteúdo mesmo, a estrutura a estrutura versus a outra. Porque eu acho que eu tenho uma sensação, Grazi, de que assim as duas vertentes elas têm uma coisa que é meio oposta. Assim. Uma se propõe a ser fácil de ensinar e nessa proposta as coisas se resumem. E a outra proposta, ela é de fato difícil, sofisticada, complexa. Mas se a gente for olhar para a história da astrologia, ninguém aprendia astrologia em 2 meses, em 3 meses. Ninguém, assim, os caras passavam anos e não era só astrologia, sabiam matemática, sabiam uma porrada de coisas. Então, eu acho que a gente hoje, voltando para o começo do nosso papo, né, que a gente vive numa sociedade express, que as coisas tem que ser tudo fácil, instagramável, vendável, né? Então, eu acho que cria-se uma necessidade de ensinar uma astrologia que seja fácil para todo mundo e que todo mundo vire astrólogo. Agora, Olha, eu não sei, Paulo, isso que tu tá falando, isso daí eu acho que é num contexto de Instagram, de plataformas, isso aí funciona. Mas vamos pensar nessas escolas muito tradicionais, não no sentido da astrologia tradicional, escolas que estão há 30 anos, profissionais sérios que se propõem a estudar astrologia e é um argumento facilmente isso que tu trouxe. É controverso, porque não é isso que eles explicam também. Dentro da própria astrologia moderna, existe também uma escola que você demora 3 anos para fazer uma formação. Por exemplo, a galera da Lúcia Torres lá no Sul com a Casa 5, que é maravilhosa. Então, assim, existe astrologia séria também dentro desse sistema da astrologia moderna. O que nós estamos falando qual é o modelo que a gente acha, o que a gente está vendo de diferenças no outro, embora a gente tenha passado por uma boa formação. Tu passou também pela Gaia, por exemplo, eu também passei pela Gaia, né? Então, assim, a gente passou por lugares também que não fica oferecendo solução rápida, né? Então, assim, só para fazer um contraponto também, de que não é esse o raciocínio geral para todo mundo que é da moderna, senão vai parecer que a gente está, né? Mas, não, na verdade, eu estava dividindo uma impressão só, na verdade. Estava dividindo uma impressão minha, na verdade, nesses cursos de Instagram, a galera que está no Instagram e tal, e vai vender qualquer coisa de astrologia. Mas isso vale para qualquer ramo, não só para astrologia, né?
Eu acho que é um pouco disso, assim, né? Legal. O Maurício comentou aqui, nesse comentário eu me referi a uma antropologia, a uma astrologia, perdão, que usa toda a base antiga e incorpora elementos ditos modernos. E Aí, é uma conciliação que funciona muito bem. há controvérsias, né? Há controvérsia. Mas daí aí a gente não vai ter tempo, porque já são, aí vai acabar daqui a pouco a live. Pois é, Tu ia, mas tu, é um bom ponto, viu, Maurício? Eu acho que talvez na live da semana que vem a gente tenha essa resposta. eu, Eu não vou dar ó, spoiler. olha só, aquilo que eu estava falando para ti. E aí vale aquele exercício antropológico, vou tentar ser bem resumido aqui. Quando tu vai aprender uma outra coisa, um outro sistema, uma outra cultura, uma outra linguagem, um outro mapa, eu mergulho no Paulo do mapa, no mapa do Paulo, e aí eu vou querer trazer a minha casa 2, a minha casa 6, a minha casa 9 para o Paulo, porque o Paulo tem gente da minha. E que vai completar. Esse perigo disso é de você não entender a astrologia tradicional como um sistema completo, que é o que ela é. E quando tu começa a atribuir, quando tu não faz esse processo de aprendizagem do zero por dentro do modelo novo, precisa desse espaço dentro de você, você aprender a reorganizar todo o seu sistema de classificação de signo, planeta, casa, que muda, para que você possa entender o outro como um sistema completo. Eu não posso chegar para o Paulo e olhar para ele e falar, falta cabelo nele. Assim como ele não pode olhar para mim, mas falta o falo na mulher. Percebe? Não falta nada no sistema da astrologia moderna, tradicional. Para a gente precisar colocar outras coisas. Porque quando você entende o sistema por dentro, ou você usa a lente para enxergar o mundo através desse outro, tu vai ver que aquele sistema já está em completo funcionamento. Não tem falta, ele é completo. Quando tu entende a lógica por dentro do sistema, tu vai conseguir ver que ele não está faltando nada. Né? E aí, quando tu não faz esse processo, por isso que eu falei que é uma experiência antropológica também, né? Pode ser, né? Porque sempre você vai olhar para o outro a partir do teu ponto de referência, olhando para o outro como se fosse um ser faltante. Ou seja, falta Netuno, falta Urano, falta Plutão, falta Quirón, falta Lilith, falta tudo, falta Jung, falta... Então, tu não vai poder fazer esse tipo de processo se tu quiser fazer, tiver predisposto ou predisposta a aprender um outro sistema, mas a partir daquele sistema por dentro, antes de você conseguir fazer essa mescla. Então, precisa fazer essa base primeiro para ver se é necessário, porque não é. Né? Então, acho que esse é um ponto muito delicado que eu acho muito legal ele ter trazido assim. Bacana, Grazi. A gente já está chegando aí quase no final, mas eu queria tentar começar a amarrar contigo, né, uma conclusão, se é que tem uma conclusão, porque a gente está trocando ideias de vivências paralelas nossas, né? O Davi, que é o Daluan aqui, querido Davi também. Grazi, como mudou a tua interação com os clientes após a transição? Você sabe que, Davi, querido, prazer te ter aqui. Assim, o cliente que vem, ele não quer saber o que a astrologia está fazendo, ele quer que você responda as perguntas que ele te trouxe, né? Então, nesse sentido, para quem já vinha há muito tempo e já conhecia, depende muito de quem está na tua frente. Tem gente que já vinha esperando um certo tipo de modalidade. Aí sim, para essas pessoas que já estão há 4, 5 anos comigo, eu falo, olha, estou praticando aqui, eu não vou falar de Netuno, Urano, Plutão, mudou minha forma, eu fiz uma outra formação. A pessoa não quer nem saber. Muitas vezes ela não está interessada nisso. Quem está interessado nisso é o astrólogo. Né? Então, nesse sentido, para o cliente não muda. Porque não vai importar a tua forma de produzir um resultado, uma explicação astrológica e um significado astrológico para aquela pessoa, não importa daqui para trás o que está acontecendo. Ou seja, daqui para trás eu estou dizendo assim, qual é o sistema que eu estou usando? Importa o que eu vou falar para aquela pessoa ali. A tradução do astrologuês para o português é o que vai importar. Então, essa pergunta, essa interação, mudou a interação? Não mudou. Não mudou, porque eu continuo atendendo a astrologia, né? Agora, para algumas pessoas que já sabiam, eu vou falar, olha, não vou fazer assim. E olha, ninguém pergunta, tá, mas você não vai falar disso, daquilo outro.
ninguém pergunta isso, não chega a esse tipo de questionamento, né? E teve gente que já me deu muito assim, nossa, adorei a consulta. Foi assim, né? Resultado, assim, porque você fica, acho que mais calejado, né? Você tem uma precisão, assim, eu tô me sentindo melhor, assim, para atender, assim, né? Pois é, eu sinto também que a minha astrologia, eu estou mais seguro com a minha astrologia desde que eu comecei, né, a entender os fundamentos astrológicos da tradição, né? E eu acho que assim fica uma leitura mais objetiva, pelo menos para mim é uma leitura hoje em dia sem muita firula, é uma leitura que vai mais direto ao ponto, né? Talvez porque é isso, a gente está usando somente os componentes desse sistema, né, que, como você falou, né, bem, é um sistema completo. Então, como é um sistema completo, você acaba não necessitando de outros complementos. Você consegue entregar a informação como ela é, com os significadores que você tem que trazer, ali, com os significados que você tem que trazer, né, e você tem um cliente satisfeito, Exatamente. né, porque você está Assim chegando como no na cerne da moderna, questão sem dar voltas, assim né? como as pessoas que atendem a moderna, que atendem pela védica, que atendem pela tradicional, que atendem pelo sei lá o quê, o cliente que está ali, ele vai ouvir uma explicação e que vai fazer sentido para ele. O que a gente está discutindo aqui é nós, como astrólogos, como que a gente pode melhorar a nossa própria prática, né? Sim. Como é que a gente conseguiu ou consegue ir fazendo esse processo de reavaliação da prática, né? E como que isso deu, vamos dizer, um salto para mim, foi e uma libertação também, sabe, Paulo? Uma libertação, Uhum. porque é como se eu conseguisse. Você me via nas aulas, né? O Sim. seu Davi também está aqui para ouvir. Falou assim, gente, que coisa linda isso! Assim, dá uma autonomia no pensamento. É como se fosse assim, é um pensamento autônomo, astrológico. É um pensamento astrológico autônomo, ou autônomo astrológico. Enfim, te dá uma autonomia de pensamento estritamente astrológico, com explicações por dentro da própria astrologia. E isso foi, assim, libertador, vamos dizer assim, né? Para mim. Pois é, eu acho que a gente conseguiu cobrir aí, Grazi, quase tudo que a gente tinha se proposto a cobrir. Eu acho que você vai ter que voltar aqui também em algum momento para a gente continuar essa conversa, porque eu acho que tem muito mais coisas aí que a gente está descobrindo também, né? Mas eu acho que de um modo geral, eu acho que é isso, assim, né? Tentando concluir aqui desse lado, eu acho que eu passei, assim como você, por essa transição de aprendizado, né? E acho que tem coisas que quando você começa a estudar tradicional, você não consegue mais desver. Não? Eu acho que Uhum. principalmente quando a gente fala de história da astrologia, né? Quando a gente vai olhar de fato o que aconteceu e como as técnicas foram desenvolvidas, como cada povo que pegou a astrologia trouxe sua contribuição, né? E Então, eu acho que como é que os significados foram sendo atribuídos, né, Paulo? Isso é muito sim, interessante. Como é que a gente atribuiu aquele significado? E aí, como a gente já aprendeu o moderno, a gente fala assim, nossa, mas é outra lógica. Não é é por um outro caminho. Então, essas descobertas, elas são, assim, encantadoras também, né? pois é, para falar de história, na semana que vem, a live Ai, é com um historiador da astrologia e um maravilhoso. astrólogo também, astrólogo há mais de 30 anos. Não vou dar spoiler agora, mas enfim, o assunto da semana que vem é astrologia fundamental, é de onde vem a astrologia que a gente pratica hoje. Então, fiquem ligados que vai ser na semana que vem. Grazi, antes da gente terminar, eu queria que você falasse um pouquinho do alfabeto das estrelas, né? O Sim, alfabeto também está vivendo essa gente. transição astrológica. Olha, o Alfabeto das Estrelas foi quando 2017, eu, né, abri, fiz várias turmas presenciais, aí depois teve pandemia, eu falei, não, vou investir, investi um monte, fiz tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar de produção, de tudo, 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 tudo. Quando eu cheguei assim, comecei a cair os butiá do bolso com a astrologia tradicional, eu falei, caraca, eu vou ter que parar tudo e refazer o Alfabeto das Estrelas inteiro. Porque não tem como mais eu ensinar aquele tipo de processo, mudar o processo todinho, né? Então, como eu falei, tá nesse momento passando por reformas profundas, só tá a fundação, tá fazendo o alicerce de novo, o Alfabeto das Estrelas. Então, as pessoas que estão aqui ouvindo, que estão na página do Alfabeto das Estrelas, né? Amigas queridas também que passaram, pessoas muito queridas.
Então tá passando por esse processo junto comigo, né? Uma hora, na hora que abrir aí volta, mas volta com, né? Do mesmo jeito, mas diferente. Maravilha, Grazi. Bom, esse foi aí um pouco do nosso papo, das nossas reflexões aí sobre a transição astrológica, né? Lembrando que eu e a Grazi, nós viemos da astrologia moderna e nos apaixonamos pela astrologia tradicional. Como a gente poderia ter se apaixonado por outra vertente, não é uma... A gente não está querendo causar nenhuma picuinha aí desnecessária, mas enfim, estamos contando a nossa vivência, as nossas opiniões, lembrando que isso é uma live opinativa, então o que está aqui, ninguém está cagando regra, são as nossas opiniões e opiniões de quem está estudando, quem estudou, se formou numa vertente, está se formando noutra, né? E aquilo está que tu vendo falou, a diferença. né? Aquilo que tu falou, né, Paulo? Na verdade, a gente só está compartilhando as nossas conversas de bastidores, né? Os podcasts que a gente conversa um com o outro. Exato. E tornando público. Então, poderia ser qualquer outro caso mesmo, mas é o nosso caso, então a gente só vai poder falar a partir do nosso ponto de experiência, né? Exatamente. E você trouxe agora uma questão bem especial, né? Estamos tornando público, porque isso é um assunto que é discutido nas rodas, nas bocas pequenas, mas ninguém traz isso à tona. E acho que é uma coisa que a gente tem que discutir, né? São doutrinas diferentes, as duas estão olhando para o céu, só que de maneiras diferentes, né? Então, eu acho que assim, a gente não só como astrólogo, né, mas como estudante também, eu acho que a gente pode dividir, sim, as nossas impressões com quem começou a estudar depois, com quem está pensando em começar a estudar astrologia e já dar um spoiler do que tem ali, do que tem a colar, né? E isso são as nossas vivências, né? Exatamente. Até porque a gente é astrólogo, mas a gente também é aluno, né? Então, pode ajudar para muita gente também, né? Então... E eu acho que o lugar de aluno é um lugar excelente. Eu sempre falo isso, porque a gente nunca para de estudar astrologia. A gente vai descobrindo fontes e técnicas, e enfim, você fala, cara, é um caminho sem volta, porque eu nunca mais vou parar de estudar, porque realmente não dá. A gente vai se apaixonando e vai descobrindo as origens das coisas e fala, caceta, isso não tem fim. Enfim, eu acho que esse é o ponto que acho que mais apaixonante para mim hoje de estar na astrologia tradicional, é aprender história junto, é entender a origem, os fatos que realmente aconteceram e que deram origem às coisas, né? Sim. Enfim, queria agradecer ao Maurício também, o Davi, Ser Plural, que está aí com a gente também. Obrigado aí para todo mundo que colou, que veio escutar um pouco aí das nossas reflexões aí nessa caminhada da moderna para a tradicional. Grazi, mais uma vez aí, super obrigado, cara. Foi incrível falar com você em público. Eu que agradeço, Paulo, eu que agradeço. Agradeço a todo mundo que está aqui ouvindo também, que veio dar uma espiadinha e que vai ouvir depois. É isso, então, muito bom. Isso aí. Bom, eu e a Grazi, a gente vai continuar falando pelo WhatsApp aí, nossos podcasts de sempre, mas quem perdeu essa live aí vai estar nos Reels, então se você chegou agora no final, dá uma espiada lá. A gente tem outras lives também aí que já rolaram. Tem a cultura de signos versus astrologia, que foi a primeira com a querida Maria Eunice Souza. Sim, a gente teve também astrologia e hip hop com a Lika Tito, a minha amiga rapper gaúcha aí, que também se tornou astróloga, assim como eu. Foi também uma caminhada parecida, só que do hip hop para astrologia. A gente teve também na semana passada a live sobre magia astrológica, né? O que é e como que ela funciona, com a Filipa Araújo, da Moirai Astrologia, do Projeto Sirius, lá de Portugal. Foi uma live bem interessante, porque ela trouxe justamente as bases da magia astrológica pela visão perso-islâmica, né? Então, aí em tempos de rituais muito doidos, rituais comerciais, tal, em nome da astrologia, ela trouxe informações muito valiosas. Então, dá uma espiada. E para você que está chegando no final e quer saber um pouco como foi a transição de dois astrólogos da moderna para a tradicional, chega lá nos Rios, que vai lá, tá gravado também essa live. Isso aí. É isso aí, então. Grazi, beijo. Valeu, galera. Valeu, galera. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.